Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tempo de Eleições, o seu novo podcast durante o período eleitoral que trata de algumas questões importantes relacionadas ao pleito de 2024. E no episódio de hoje a gente vai tratar um pouco sobre algo que desperta muita dúvida, curiosidade, mas que pode ser explicado. São as pesquisas eleitorais. A gente vai tentar responder algumas perguntas relativas à margem de erro das pesquisas, intervalo de confiança. Por que é que você, às vezes, ouve nas redes sociais assim: eu nunca fui entrevistado por ninguém do Instituto de Pesquisa? É o que a gente pretende responder a partir de agora aqui no nosso podcast. Não é isso, Thalita Marinho? É isso mesmo, Guilherme Ibrahim. Prazer estar aqui com você de novo. E para isso, nós estamos recebendo aqui duas pessoas especiais e especialistas nesse assunto. Mariela Rocha, consultora Datatempo, e Bruna Assis, analista de pesquisa do Datatempo, do Instituto de Pesquisa Datatempo. Com elas que a gente vai falar hoje. Oi, meninas, que bom ter vocês aqui. Obrigada. Posso começar? Claro, Thalita, vamos lá. Eu nunca fui entrevistada. Por quê? Nunca me perguntaram qual é a minha opinião ou em qual candidato eu vou votar. Faz parte de uma parcela boa da população, né? Sim. Você nunca foi entrevistada porque, Thalita, a gente trabalha com amostras. Se a gente fosse fazer um censo, né, para entrevistar todas as pessoas, isso seria caro demais. Seria demorado demais e seria inviável conseguir completar uma pesquisa durante o período eleitoral. De repente, os primeiros eleitores já estariam com uma opinião diferente já no final da pesquisa. Então, seria inviável. E a gente tem técnicas, né, estatísticas para poder conseguir fazer uma boa amostra. Tá? É como se fosse, a gente pode pensar numa analogia, por exemplo, com um exame de sangue. Se você tira uma gotinha de sangue do seu corpo, você consegue saber qual que é o seu tipo de sangue, você consegue saber quais são as características físicas e se tem algum problema de saúde. Você não precisa tirar todo o sangue do seu corpo para ter essas informações. Então, é a mesma lógica. A gente consegue fazer um cálculo amostral que represente toda a sociedade. E para isso, tem alguns cuidados, né? A gente faz o cálculo a partir do tamanho da margem de erro que a gente vai contar, da confiabilidade da pesquisa e também pensando no caso das pesquisas eleitorais, a gente calcula a partir de cotas representativas da sociedade. Então, cotas de sexo, cotas de idade, da região de moradia. Então, algumas características educação, né, renda, e tem que ser representativo. A gente usa dados do censo, a gente usa dados do TRE, do TSE, os dados disponíveis para poder fazer esse cálculo de uma maneira que seja representativa. Então, por exemplo, se temos 52% de mulheres na sociedade, 52% das mulheres serão entrevistadas. Uhum. Tá? E aí, Thalita, voltando para a sua pergunta original, por que você nunca foi entrevistada por uma pesquisa, né? Porque essa fatia é muito pequena perto do total. Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que tem cerca de 2 milhões de habitantes. E para uma amostra de cerca de 3%, em torno de 1.200 entrevistas. Significa uma para cada 2.000 pessoas. Então, significa que para você ser entrevistada, ou conhecer alguém que seja entrevistado, você tem que perguntar para mais de 2.000 pessoas se ela já foi entrevistada alguma vez. É basicamente como ganhar a quarta de uma loteria. A mesma proporção de chance de ser entrevistada. Uhum. Eu acho que tá claro. Eu acho que sim, Mariela. Ficou demais. É interessantíssimo porque, bom, as pessoas acabam achando que as pesquisas fazem um direcionamento qualquer de dizer a gente procura um eleitor que está assim ou assado passando no meio da rua. Bom, de alguma maneira, as pesquisas escolhem sim determinados eleitores para serem representados, mas é utilizando um critério para isso, né, Bruna e Mariela? É utilizando o critério que o IBGE tem para dizer como é a nossa população. Então, se ela tem mais negros, se ela tem mais pardos, se ela tem mais brancos, se ela tem mais mulheres, se ela tem mais pessoas com necessidades especiais, mais idosos, mais do sexo masculino ou feminino. Então, você usa esta referência
para construir o que se chama de amostra. Aí eu quero adicionar uma pergunta nessa conversa. Como é que você faz isso dentro, por exemplo, de uma cidade em que você vai fazer aquela pesquisa? Então eu vou fazer por Belo Horizonte, ou vou fazer por Contagem, ou qualquer outro município que a gente vá fazer. Você escolhe espalhados nos bairros, pode acontecer de várias dessas pessoas serem escolhidas dentro de um mesmo bairro, há um critério que você expande para tentar pegar a cidade como um todo e, portanto, representar o município como um todo? Como a Mariela disse, as amostras elas precisam ser um espelho da população. Então, a gente primeiro, antes de iniciar o campo, vai determinar a quantidade de entrevistas que é feita por grupo social. Então, mulheres, igual ela explicou certinho, né? Mulheres, renda, escolaridade, por aí vai. Feito esse cálculo de quanto a gente vai entrevistar em cada grupo social, aí a gente entra na parte aleatória. A gente não pode selecionar a pessoa, por exemplo, que quer ser entrevistada, que se dispõe a responder a pesquisa. A gente precisa, dentro desse grupo que a gente separou, escolher aleatoriamente os entrevistados. Então, eu sei que em Belo Horizonte, por exemplo, a gente vai ter que fazer entrevista em todos os regionais. Caso contrário, a gente não estaria representando ali a população de Belo Horizonte. Então, eu mando esse entrevistador, no nosso caso, são pesquisas domiciliares, né? Nossos entrevistadores vão até o domicílio da pessoa. Então, eu mando os entrevistadores para a regional e, chegando lá, ele vai entrevistar determinada rua, uma quantidade de domicílios, vai passar para a próxima rua, outra quantidade de domicílios, seguindo a quantidade, né, determinada para cada grupo social. Então, essa escolha, esse critério é estabelecido, mas a escolha do entrevistado para cada grupo, ela é completamente aleatória para a gente, né, garantir. A gente vive ainda, meninas, numa situação muito chata, né? Onde as pessoas ainda duvidam das pesquisas. E aí posso falar aqui da confiabilidade e da questão ética da Datatempo, é claro, vou puxar para a gente aqui. Não vou citar outras pesquisas porque a gente não tem como falar por outros institutos. Mas nessa pesquisa de campo, quando os entrevistadores eles vão às casas, há relatos ainda de pessoas que não recebem, que têm medo, há relatos de pessoas que tentam filmar, por exemplo, para ter a comprovação de que falaram aquilo ali mesmo. A gente tem bastante recusa em responder, bastante desconfiança. Mas as pesquisas, elas têm formas de controle, né? Hoje o TSE, todo ano eleitoral, ele obriga, né, que as pesquisas sejam registradas nele. Então, só jogar no Google registro de pesquisas TSE, você encontra lá a lista de todas as pesquisas que estão sendo realizadas em todos os municípios, quem é o contratante, qual é o valor da pesquisa. E isso dá certa transparência ao processo, né? E para garantir, né, a qualidade, que os dados não estão sendo burlados, que a resposta que você me deu sobre a sua intenção de voto vai ser realmente aquela que a gente vai tratar e apresentar como resultado, no Datatempo a gente tem um processo muito criterioso de checagem das entrevistas. Então, quando você me responde, a entrevista é gravada, eu peço a permissão para você... avisa previamente, avisa, né, que a entrevista está sendo gravada, e a gente tem uma equipe de checadores que vai escutar essas entrevistas, vai garantir que a resposta que você me deu é a que está marcada no questionário, vai garantir que o entrevistador fez a pergunta da forma correta, de que ele não pulou nenhuma questão. Então, a gente tem todo esse controle de qualidade para garantir que a sua resposta é aquela que você está me passando mesmo. Então é bastante curioso porque a gente olha para a amostra como se ela fosse uma coisa completamente aleatória e muita gente ainda tem essa compreensão de que não, é apenas aleatoriedade, muito antes pelo contrário, né? Acho que a expressão utilizada pela Bruna, Mariela, para classificar como isso é feito, a de espelhar a população, acho que ela é bem precisa para dizer o quanto os institutos de pesquisa buscam, e o nosso Instituto Datatempo busca exatamente olhar para como a população brasileira se vê, e é ela quem responde no censo se considera negra, branca, parda, de que sexo, de que orientação religiosa ou quaisquer coisas dessa natureza, e ela depois responde a essas perguntas feitas pelo Instituto, né? É muito interessante você dizer isso, porque assim, todo o processo, ele tem lógica. Sabe, a gente passa por algumas camadas. Então, existe o planejamento da pesquisa, depois existe a execução do campo, existe o processo de checagem, existe o processo de análise. Antes da gente
poder publicar o resultado. Então, assim, temos uma equipe muito completa lá no DataTempo para poder passar por todas essas fases e garantir que elas tenham qualidade. E assim é feito. As pesquisas eleitorais, e a Bruna também trouxe essa informação importante, que cada vez mais é exigido dos institutos transparência. E cada vez mais a tecnologia também permite que essa transparência seja alcançada. E qualquer cidadão pode entrar no site do TRE e acompanhar as pesquisas, desde o processo de planejamento, passando por o tempo exato de campo e depois também até tendo acesso... Até o questionário que é feito, o questionário é apresentado, que é outro ponto importante, né? Na hora da elaboração... A pessoa pode entrar e pode conferir, para saber se realmente aquela pergunta que foi feita a ela estava ali já previamente determinada na pesquisa, né? E o questionário ele é feito também de maneira muito séria, tem... as perguntas têm que ser muito claras, objetivas, de fácil compreensão, porque a gente entrevista pessoas de diferentes níveis educacionais, elas têm que ser testadas, entendeu? Então, e tem que atender às dúvidas da população. É muito importante a gente ter acesso a essa publicação, porque também é outra dúvida que a gente presencia na sociedade, né? Por que ter pesquisas eleitorais? Para que a gente precisa desse trabalho? E eu com tranquilidade respondo que tem a ver com as nossas garantias democráticas, porque é o acesso à informação. Essa informação, ela estaria disponível para os partidos políticos, estaria disponível, inclusive, para os pensadores, os institutos. Porém, com a possibilidade de publicação, esse resultado ele chega à população, que pode acompanhar o que está acontecendo no cenário político, né? É claro que não é uma previsão do que será no dia das eleições, porque o eleitor decide na urna. E tem o livre direito de mudar de opinião durante o processo. Exatamente. Né? Então, elas são um retrato, né? Uma vez que a amostra é um espelho, o resultado da pesquisa é um retrato do que está acontecendo naquele momento. Mas ela traz informações relevantes para os eleitores acompanharem, entenderem, inclusive fazerem o seu próprio cálculo eleitoral, né? Ver se o seu candidato tem alguma chance de ganhar. Tem gente que não gosta de jogar o voto fora, então muda em cima da hora, né? O chamado voto fora, né? Porque ninguém joga o voto fora. Enfim, então tem todas essas questões que cuidam da importância da pesquisa para a ampliação das nossas garantias democráticas. Eu acho relevantíssimo, Mariela, que você tenha trazido esse assunto à tona quando estamos tratando de pesquisas, porque acho que às vezes o cidadão não tem a exata dimensão de que a pesquisa que ele vê publicada num jornal, num veículo de comunicação, divulgada na internet, etc., ela é feita por um instituto, ela é patrocinada você sabe quem, você vai ver no site do tribunal, você terá todas essas informações. Sim. Mas que os candidatos também fazem as suas pesquisas para definir como vão conversar com o eleitor, né? Tem pesquisas de vários modelos, a gente sempre usa de falar pesquisas quantitativas ou qualitativas para medir algumas coisas, mas assim, quando o eleitor vê um candidato que antes da eleição dizia uma coisa e às vezes ele modificou a sua maneira de se expressar com o eleitor, ou de apresentar o seu plano de governo, ou de falar para um público que não era o público dele. Às vezes ele é alguém que tratava da pauta ambiental e começou a falar sobre transporte público, ou vice-versa. É porque muitas vezes eles são abastecidos por informações colhidas a partir de pesquisas que medem o quanto o eleitor gosta daquele assunto, não gosta daquele assunto, ou tem aquele assunto como o mais preocupante que ele possa ter. Então, acho que esse caráter das pesquisas é muito importante para que o eleitor não pense que apenas ela é um item que está colocado para os candidatos discutirem sobre. Não, a gente está dando um grau e uma camada maior de transparência para que, no fundo, ele mantenha a sua opinião sobre o candidato, mude a sua opinião de um candidato se quiser, avalie bem ou mal quem é o incumbente, quem está sentado na cadeira de prefeito. Eu acho que isso é muito relevante. E eu queria passar para um outro ponto relevante que a gente tem também nessa nossa conversa, que é
Por que a gente tem margem de erro numa pesquisa? E aí tem candidato que aparece dizendo assim, eu tenho um número X apontado naquela pesquisa. Pela margem de erro eu estou empatado, mas se eu olhar por outro ponto, não, eu não estou empatado. Aí o candidato adversário diz assim, não está empatado não, porque pela margem tem alguma coisa de diferente. Então vamos tentar explicar primeiro para o nosso ouvinte aqui que está acompanhando o que é uma margem de erro, para que ela existe e como é que a gente calcula, né, essa margem de erro. A margem de erro, ela é o quanto a gente está errando o nosso resultado se a gente tivesse entrevistado a população como um todo. Como a Mariela disse, é extremamente custoso em termos de tempo e financeiro entrevistar a população inteira. Então a gente vai fazer essa amostra, mas essa amostra ela espelha a opinião da população, mas ela não é o resultado da população. Então, para garantir que essas informações conversem, a gente tem a margem de erro. Então, por exemplo, uma entrevista, uma amostra de 2.000 entrevistas vai ter lá uma margem de erro próxima a 2%. E a forma correta de ler os resultados é sempre no intervalo da margem de erro. Então, se, por exemplo, o meu candidato tem 20%, ele não tem 20%, ele pode ter algo em torno de 22% e 18% das intenções de voto. Então ele fica entre 18% e 22%. 18% e 22%. E se alguém, por exemplo, tem 17%, ele tem, na verdade, entre 15% e 19%. Então, eles se encontram ali, percebe? Por isso que eles estão tecnicamente empatados. Exatamente. Isso. E esse cálculo, você... Me passa a palavra? Esse cálculo, ele é realizado considerando o intervalo de confiança, a margem de erro e o tamanho da população. Então, quanto maior a amostra, menor a margem de erro. Elas são inversamente proporcionais. Então, quanto menor a amostra, maior a margem de erro. E quanto maior a amostra, menor a margem de erro. Exatamente, e vice-versa. É como se eu fosse entrevistar dos 2.300.000 belo-horizontinos, à medida que eu me aproximo de mais próximo da totalidade dos 2.300.000, essa margem diminui porque eu estou conseguindo ouvir efetivamente todo mundo. Como isso não é factível de se fazer para apurar num espaço curto de uma campanha ou num determinado período, quanto menor ou quanto mais próximo de uma amostragem menor, essa margem vai subir para calibrar essas opiniões, que podem ter alguma diferença daquilo. É por isso que você vê algumas pesquisas com margem de erro de 3%, outra tem 2%, a outra tem 4%. Então, desde que você deixe muito claro qual que é a sua margem de erro e como que foi feito o cálculo, a pesquisa pode ser uma pesquisa séria. Ah, mas por que essa margem de erro é maior? Não, porque a gente precisou usar menos questionários e então a gente tem que deixar claro que a margem de erro é um pouquinho maior nesse caso. Tá? E aí, gente, vamos aproveitar para explicar também alguns outros pontos que as pessoas têm dúvida. Por exemplo, a pesquisa estimulada e a pesquisa espontânea, de forma didática para quem está nos acompanhando. Um questionário, ele traz ali diversos indicadores, né? A gente pode falar de intenção de voto de formas diferentes. Então, na pergunta espontânea, por exemplo, a única coisa que a gente fala é em quem você pretende votar para prefeito em 2024. E ele vai me dar um nome. Pode ser um nome coerente, né, de um candidato que realmente está disputando as eleições, mas pode vir, por exemplo, também um nome do Poder Executivo Federal, que não está disputando as eleições, mas o entrevistado me reporta isso. Então, a questão espontânea, ela traz muito a memória do entrevistado, que está forte ali naquele momento. Na questão estimulada, a gente já apresenta a lista dos candidatos, então ela é mais próxima daquilo que ele vai ter no momento da urna ali, né, das opções que que vão ser apresentadas a ele, e ele escolhe um daqueles candidatos, declara a intenção de voto nele. Mas a gente também tem outros indicadores no questionário, como a possibilidade de voto, que a gente sempre apresenta nas pesquisas Datatempo, que elas também são muito importantes para indicar a possibilidade de crescimento de cada candidato nas eleições. Então, se eu estou falando de um candidato hoje que tem 20% das intenções de voto, quando a gente olha para a questão de possibilidade de voto, a gente consegue enxergar o quanto ele pode crescer nessa corrida, o quanto ele é desconhecido, o quanto ele é rejeitado. Então, esses são todos são parâmetros muito importantes também para avaliar o desempenho. Na Datatempo vem muito, desculpa, Guilherme, mas, por exemplo, em quem você não votaria de jeito nenhum? Ou quem você votaria se o seu candidato não estivesse disputando? Seria tipo isso? A gente pergunta, a possibilidade de voto especificamente, a gente pergunta
qual a chance de você votar naquele candidato. O entrevistado pode me dizer que ele votaria com certeza, que ele poderia votar, depende, que ele não conhece ou que ele não votaria porque rejeita. Não votaria de jeito nenhum nele. E esse dado, especificamente, que trata das rejeições ou da possibilidade de voto, é um com o qual aquelas pessoas que trabalham no marketing político ou que estão indo para as campanhas levam muito em conta. Porque aquela história de entrar numa eleição, aí ele faz lá uma pesquisa 1 ano antes, 6 meses antes, ele olha e diz: meu candidato tem 2% na preferência do eleitorado ali nas intenções de voto. Mas tem muita gente que não olha torto para ele, né? Diz assim: tem 2% que eu não conheço, mas se aparecer entre os nomes que estão aí, tá tudo certo, talvez eu possa votar nele. Quando algum analista do mundo político, do marketing, olha para esse número e diz: opa, aqui tem um campo aberto que talvez eu possa melhorar a avaliação desse candidato. E outras candidaturas ou pré-candidaturas que às vezes são rejeitadas por este motivo, né? É porque ele olha para o dado e diz assim: população daquela determinada cidade diz que em você não vota de jeito nenhum. Vamos pensar em outro nome. Esses dados medidos nas pesquisas, especialmente daqueles candidatos quando os fazem, eles são relevantíssimos para o mundo político, né? A turma sempre quer saber o quanto aquilo tem de tração no dia a dia para rejeitar. Os partidos utilizam também essa informação. Tem um outro dado que está, um item que está acoplado à margem de erro, que eu queria tratar aqui, ele aparece muito no nosso levantamento Datatempo também, que é o intervalo de confiança. O que o intervalo de confiança quer dizer em relação à margem de erro? Como é que eles conversam? Eles têm alguma relação? E por que a gente tem um intervalo de confiança? Esse intervalo de confiança, ele significa que se você, por exemplo, um intervalo de confiança de 95%, significa que se eu repetir a pesquisa com a mesma metodologia 100 vezes, em 95 delas o resultado vai aparecer dentro da margem de erro. Tá? Então é a confiabilidade da pesquisa. E esse intervalo de confiança, ele entra no cálculo para realização da amostra. Você considera esse intervalo de essa margem de confiança ou intervalo de confiança no cálculo amostral. Então, e ela significa exatamente isso. Se você, por exemplo, um intervalo de confiança, a gente geralmente usa 95%, mas você pode usar 98%, por exemplo. Significa, vai aumentar o número de questionários a ser aplicado, porque ela entra no cálculo amostral. Significa que se você repetir a pesquisa 100 vezes, em 98 delas, o resultado vai aparecer dentro da margem de erro. É isso. E acho que para a gente quase encerrar aqui, né, Guilherme, nosso bate-papo, as pessoas perguntam: o estudo de pesquisa funciona só na época eleitoral, gente? Não. Alguns talvez, mas não. Datatempo não, né? Datatempo não. Acho que as eleições, a política ela não acontece só nas eleições, né? Então, principalmente quando a gente está falando de municípios que têm possibilidade de reeleição, estudar a política, estudar as intenções de voto, estudar a avaliação do governo fora do período eleitoral é essencial para entender o que aconteceu até chegar nas urnas. Então, a gente está aí sempre fazendo pesquisas, não só políticas, mas também relacionadas ao mercado. E acho que a gente pode dizer, desculpe te interromper, Mariana, do ponto de vista de confiabilidade, né? As pessoas tendem a questionar boa parte das vezes os institutos de pesquisa, mas, boa parte do que elas devem fazer é: procure no Tribunal Regional Eleitoral, procure no Tribunal Superior Eleitoral, você vai ver quem pagou a pesquisa, o método, de que maneira estão fazendo, e eu vou lhes perguntar: confiar em institutos de pesquisa com longevidade, com tempo, com mais pesquisas, estamos dando um passo em mais transparência, mais confiabilidade, para o eleitor ter mais segurança de que aquele instituto não apareceu único e exclusivamente no momento eleitoral, de que ele faz pesquisa e você pode comparar o método e a maneira como ele procede ao longo do tempo, né? É importante falar também que qualquer ator interessado, né, pode pesquisar os registros da pesquisa, e se ele encontrar alguma inconsistência na construção da amostra, na metodologia, no questionário, ele pode levar essas preocupações ao TSE, que vai julgar, né, se esses quesitos que ele está trazendo realmente poderia prejudicar o resultado da pesquisa ou não. Então, isso também é um recurso que ajuda aí a garantir que os resultados realmente batam com a nossa realidade. Agora eu tenho uma dúvida para tirar, Thalita. Mariela e Bruna,
pesquisador dorme nos meses antes da eleição, na semana e nos meses que se passa até o pleito eleitoral, ou fica que nem todo mundo que está cobrindo política, acompanhando, com um olho na TV, um olho no jornal, um olho no rádio, um olho na internet? Dorme menos. A gente também está nessa pegada, viu? Mariela, queria te pedir para fazer uma consideração sobre as pesquisas mesmo e talvez sobre essa desconfiança ou a necessidade de um respeito, né, ao trabalho que os pesquisadores, que os institutos que têm nome e que trabalham há muito tempo, que estão no mercado, como o Datatempo, por exemplo. Eu entendo que as pessoas podem realmente ter muita dúvida. As pessoas não têm todas as informações, né, sobre como que é o trabalho. Muitas vezes elas nem sequer tiveram contato com as entrevistas, né? Então, realmente eu consigo compreender as dúvidas que pairam sobre isso. Mas eu posso garantir que elas são confiáveis. Claro, eu estou falando de pesquisas sérias, né? E é possível a gente identificar a seriedade das pesquisas a partir da sua metodologia, a partir do registro dessas pesquisas, a partir do veículo que tá disponibilizando os dados. Lembrar a diferença entre uma pesquisa eleitoral de uma enquete, que é muito diferente, né? Ótimo Muitas ponto. vezes a enquete é colocada para um determinado grupo na internet, sem nenhum tipo de critério e alcançando um público muito próximo, né, uns dos outros, é o mesmo grupo, então os resultados vêm com muito viés. Então, ficar atento com relação a essas questões. Se você é uma pessoa interessada em conhecer um pouco mais sobre as pesquisas, a gente tem muitos recursos, né, de explicações. O próprio TRE, o próprio TSE tem indicações sobre os critérios mais adequados. Então, eu acho que é atenção mesmo sobre isso e lembrando da sua relevância, né, para a democracia, para a disputa, a possibilidade de conhecimento da população sobre o cenário eleitoral então eu acho que vale a pena a gente ter reforçado essa oportunidade de explicar para a população esses detalhes para que a confiança seja fortalecida. Bruna, você tem alguma consideração a fazer também? Não. É ótimo. Dissemos tudo por aqui. E como são muitos conceitos, a recomendação é essa. Pegue a próxima pesquisa que você já viu, ou pegue as anteriores que você leu aqui na Datatempo, ou que você quiser consultar no Tribunal Regional Eleitoral, faça esse exercício, dá uma olhadinha lá como é que a pesquisa é feita, dá uma olhada no questionário, aprender um pouco sobre pesquisa ajuda todo mundo a saber o quanto elas são importantes. Sim, inclusive para quem está no interior, né? Porque muitas vezes as cidades menores não estão em todos os principais noticiários e você pode entrar no TSE e procurar as pesquisas que estão registradas na sua cidade. É importantíssimo, é um ótimo canal, aliás, é o canal ideal para você fazer isso, inclusive. Quero agradecer muito Mariela Rocha, consultora Datatempo, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso podcast, e a Bruna Assis, também do Datatempo, aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado, Bruna. Obrigada. Obrigada, meninas, pela participação. Ajudaram aqui, esclarecendo muitas dúvidas, né, Guilherme? Tenho certeza que de muita gente, inclusive nossas aqui também, esse papo é importante demais. E fico muito feliz que eu não tenha que fazer contas como os estatísticos precisam fazer, porque matemática não é a minha praia. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Tempo de Eleições. Bom, o seu compromisso com a gente é o seguinte: sempre às segundas e quartas-feiras tem um novo episódio discutindo conceitos que estão aí no meio das eleições. A gente fala sobre pesquisa eleitoral, com quem já foi prefeito, vereador, e vamos trazer tantos outros assuntos quanto necessários durante o período eleitoral. Sempre comigo, com a Thalita Marinho. Segue a gente aí no nosso youtube.com/otempo. Siga-nos também na sua plataforma de áudio, aquela que você mais gosta, para nos acompanhar semanalmente. 2 vezes por semana, segundas e quartas-feiras, estamos por aqui. Tchau, tchau.